E com toda a naturalidade, o São Paulino se empolga. Vence o Tigre por 2-0 no Morumbi. Uma campanha espetacular, né? Mas onde existe empolgação pode preceder futuras quedas. Mas, como eu já tinha até citado em outros vídeos, o comemorar vitórias e classificação com invencibilidade, sem nenhuma derrota, aliás, até sem tomar gol, isso não é crime. O torcedor de São Paulo tem que fazer isso mesmo. Mas o que eu falo, o adotar a precaução, o que seria? No sentido de saber que maiores desafios irão vir. São Paulo pegou um grupo fraquíssimo. São Paulo ganhou do Tigre de 2-0, gol de Juan e Wellington Rato, já pro final da partida. Do começo até, vamos pôr, depois do intervalo, vai metade do segundo tempo, o jogo era mastigado, brigado. São Paulo, antes disso, teve, acho, uns 2 gols que foram anulados também. Produziu também, mas mediante sempre o quê? A fragilidade do adversário. Dos adversários. São Paulo tem nesse grupo que teve Tigre, Tolima e Puerto Cabejo. O São Paulo passeou. Encontrou uma certa dificuldade no jogo da Colômbia, na Colômbia, contra o Tolima, que ficou 0-0. Não tomou gol, mas também não fez. Mas o São Paulo, eu acho no sentido de que foi bem pelo que cumpriu a obrigação. Eu acho que seria um pouco, de certo ponto, vergonhoso nisso, citando, seria o quê? Alcançar qualquer coisa que não fosse a classificação aos modos que foi. Então, eu não entendi por que não foi 100%, porque mediante a fragilidade, eu não vi nenhum dos jogos desses que eu acompanhei do São Paulo, que o São Paulo foi afrontado, que foi encurralado, mesmo em jogos fora, dentro de casa então, não tem, nenhum adversário foi páreo ao São Paulo. Mas um ponto tem que se salientar também, a campanha do São Paulo, que foi irretocável, mas o São Paulo acho que nem precisava entrar com o time titular, não entrou com equipe mista, e eu acho que parte da torcida reclamou. Porque queria uma equipe reserva. Porque, como eu tinha citado, acho que o São Paulo só cairia fora se perdesse por 4-0 ou 5-0. O que, convenhamos, com esse time do São Paulo e principalmente com esse time do Tigre, que já era horrível em 2012, continua sendo horrível em 2023. Então, o São Paulo poderia colocar os reservas do reserva, os piores que existem, que não iria tomar 4, 5 gols. Sem ao menos fazer 1 ou fazer 2, como o São Paulo fez 2. As críticas veio para Dorival por quê? Porque muitas vezes ficou flertando com alguns insucessos que poderia acontecer, com algo de ruim que poderia acontecer. O quê? A classificação já tinha acontecido, não matematicamente, mas praticamente, mas o risco de contusão até certo ponto desnecessária. Houve-se a contusão do Pablo Maia. Ainda, porque eu pude apurar, não sabe a magnitude, que ele saiu com fortes dores, né? Então saiu todo choroso de campo, né? Então, com toda razão, tanto que ele foi até advertido o jogador do Tigre, porque não tinha como ser diferente. Então é nesse ponto que eu acho que o parte da torcida que reclamou com o Dorival, nesse ponto, se foi o porquê da equipe mista, nesse ponto tem razão a torcida do São Paulo, porque é o tal do flertar com perigo. Já está classificado praticamente, não ia tomar 4, 5 gols, para que entrar com algumas peças importantes. Então, eu acho que foi um risco desnecessário. São Paulo fez 2 com... O Wellington Rato pode até se dizer que ele é titular, que fica meio que alternando. Hoje pode-se dizer que ele não faz parte do time titular. O Juan, que é da base, mas ele... quando ele entra, mas ele faz gols, tudo assim, participa bem, municia bem o ataque, mas não faz parte do time titular. Então ele poderia estar em campo, até como titular, mas... O São Paulo acho que, não sei, ousou demais
passar por um certo tipo de perigo, que foi a contusão do Pablo Maia. Tem que ver a magnitude da contusão do Pablo Maia, se foi algo intenso, sério, porque meio da semana que vem já tem Copa do Brasil, São Paulo e Palmeiras. Aí sim é aquela coisa os melhores têm que estar em campo. Então é esse ponto, acho que não precisava. E final de semana que vai ter agora, vai ter São Paulo e Fluminense. Então São Paulo precisa um confronto com um time chato, enjoado e bem direitinho, bem montado, como o time do Fluminense, não ter as principais peças. O São Paulo, tipo assim, mas Pablo Maia, tipo, não é um jogador que faz a diferença, mas numa equipe bem montada, como o de São Paulo, como o próprio Dorival fez o São Paulo hoje estar montado, porque antes com o Rogério Ceni era um misto de bagunça, com jogadores desinteressados, com um técnico que queria impor a sua filosofia e nada acontecia. Hoje com o Dorival, acho que por isso que até que a torcida questionou muito o porquê do time misto e não reserva, muito por causa por estar confiando, que o Dorival não é muito disso. Ele coloca os jogadores até na cabeça dele os mais certos por momento devido. Então ele sabe fazer a leitura do adversário, da importância da partida, aí coloca os melhores dentro da ocasião. Acho que o São Paulo não precisava passar por isso. Tá em vias, não sei, de perder ou não o Pablo Maia. Se bem que o Gabriel Neves que mais uma vez jogou muito bem para mim, do meio de campo. Ele é um cara defensivo, mas joga muito bem. Então é um dos melhores do time do São Paulo, que dá uma cadência legal, né? Então o São Paulo vai sofrer se não tiver o Pablo Maia, mas também quem tiver ao lado do Gabriel Neves, não sei se no caso o Luan entra para poder dar um suporte maior. Isso eu tô falando no sentido de quando for pegar o Palmeiras. Já tô pensando quando for o jogo contra o Palmeiras. Não sei qual vai ser a melhor escalação pro Dorival para enfrentar um jogo de verdade mesmo. O que eu falei foi uma grande campanha do São Paulo, que faz o torcedor se empolgar, mas tem que domar a empolgação, que foi 16 pontos em 18 possíveis, que eu falei, ganhou todos os jogos, exceto o jogo na Colômbia, que empatou em 0-0 com o Tolima. Então foi 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota. O empate foi o 0-0 com o Tolima na Colômbia. 13 gols a favor, nenhum contra. Nenhuma dessas equipes, Tigre, Tolima ou Puerto Cabello, foi capaz de vencer a zaga, a meta, o goleiro do São Paulo. Então, eu falei assim que tem o lado bom, que todo torcedor tem que comemorar bastante, independente de como está a situação, mas eu falo, muitas dessas coisas ilude. Eu falo principalmente, iludir o torcedor, beleza, que o torcedor é mais passional, ele é movido pela paixão, mas o ruim é quando adversários assim, fracos, e o campeonato que não é tão amplamente qualificado, ilude um time que está sendo bem montado igual o do São Paulo, mas também não é tudo isso. Então, eu falo no sentido do que o torcedor do São Paulo não se iluda que o time do São Paulo não é essa Brastemp toda, no sentido de que algum tempo atrás estava sofrendo. Pode dizer, não, mas é com o Rogério Ceni, com o Dorival agora é diferente. O Dorival, praticamente o elenco é o mesmo, ele deu um toque diferente, quer dizer, ele fez o São Paulo mudar a forma do São Paulo jogar, do São Paulo jogar e dos jogadores agirem em campo. Mas o time é o mesmo. Tem muitas falhas técnicas também. A zaga do São Paulo, que nem o Arboleda, que é o melhor da zaga, quando enfrentou um Palmeiras, que é uma equipe que é mais forte que o São Paulo, você viu o que o Arboleda fez? O Arboleda é ruim? Não, mediante o time do São Paulo. Mas tipo assim, a gente vai condenar um Arboleda? Se condenar o Arboleda, tá, Arboleda não presta, sai, quem fica? Quem fica é pior. Então esse é o ponto do São Paulo. São Paulo tem um bom time, tem um time que está sendo bem montado pelo Dorival, mas é o time do Rogério ainda. Sei lá, passar uma temporada ou duas, se caso a diretoria do São Paulo ainda tiver paciência, com o Dorival, ele ainda ser o treinador do São Paulo, não sei por quanto tempo mais vai ser, e
aí sim trazer jogadores que ele quer. É o tal do dedo do treinador, porque muitas vezes o Dorival ele faz mágica, porque é um jogador que não vou dizer que ele não confia em jogador A, B ou C, mas não é o que ele queria estar trabalhando, o que ele indicou para a diretoria, traz esse. Então o São Paulo não tem nem como se dar o luxo disso, mediante as dívidas astronômicas que o São Paulo hoje vive, e a maioria dos times brasileiros vive nisso. Citei da campanha do São Paulo, falei da crítica da torcida por escalar um time misto que não tinha necessidade, e ainda quando o jogo estava 0-0, começar a colocar alguns titulares, jogadores de peso, para quê? Para ver se a vitória saía, e saiu, né? Só forçou um pouquinho, mediante a fraqueza, a fragilidade do Tigre, a vitória saiu. Falei também do Pablo Maia, que tipo assim, era tudo que o São Paulo não poderia ter ganhado nessa partida. O que era? Não entrar com todos os reservas, entrar com alguns principais. E um desses principais, que é o Pablo Maia, né? Não é um dos protagonistas, mas é alguém do contexto do seu titular, se machuca. Não sabemos qual é o grau da lesão, mas perder um jogador às vésperas de pegar um Palmeiras em Copa do Brasil, então preocupa o time, ainda mais o meio campo do Palmeiras, que é forte, e o meio campo do São Paulo sem um jogador importante fica fragilizado. Então esse é o toque. Falei de Palmeiras, então por que eu não falo que não pode se iludir com isso? Comemorar sim, é o direito do São Paulino, mas não iludir, porque semana que vem começam os confrontos com o Palmeiras. Nos 2 próximos meios de semana é o Palmeiras, e nesse intervalo o São Paulo vai ter, no final de semana, acho que é o Fluminense e depois o Red Bull Bragantino. Jogos que dá pro São Paulo ganhar, né? Jogos encardidos, né? Que o Bragantino sempre faz boas campanhas, tem um time que é enjoado também, né? Ganhou muito bem do Flamengo dias atrás. O Fluminense, não precisa nem dizer, o Fluminense do Diniz, né? Que apresenta bom futebol, né? Do que se trata de Brasil, né? Então, tá bem, tá classificado na Libertadores da América, então é um time que vai dar trabalho. Então, tem esses jogos importantes do Brasileirão, mas o foco, agora as atenções, tá classificado na Sul-Americana, tá aguardando quem serão os confrontos da próxima fase, mas é ficar atento ao Palmeiras e não colocar como Puerto Cabello, Tolima ou Tigre na mesma prateleira que o Palmeiras. Que tanto que o São Paulo mesmo experimentou, tava pegando adversários fracos na Sul-Americana e ganhando. Não tomando gol, invicto. Pegou um Palmeiras no Brasileirão, o que aconteceu? Então, esse é o ponto. Comemorar sim, mas não se iludir com esses adversários. O que o São Paulo fez? Cumpriu a obrigação. Classificou. Não tinha que classificar, era obrigado a classificar, mediante a fragilidade dos adversários. Missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Então, o outro jogo do grupo, o Tolima ganhou do fraquíssimo Puerto Cabello. Puerto Cabello que acabou com uma campanha horrível. O grupo do São Paulo, o grupo D, termina com São Paulo 16 pontos, né? Que nem eu falei, as 5 vitórias e 1 empate, né? Quase que o São Paulo gabaritou, mas porque não ganhou na Colômbia do Tolima, né? Tigre com 10. O Tigre agora vai esperar fechar também a primeira fase da Libertadores. Então o Tigre, como termina em segundo, vai aguardar quem? Os terceiros colocados que vão vir da Libertadores, meio que fazer, não sei se é um mata-mata, um jogo de ida e volta, que os segundos da Sul-Americana contra os terceiros da Libertadores. Quem vencer desse confronto, aí que vai pegar os primeiros colocados. E nisso está o São Paulo. Então o São Paulo pode pegar vida fácil dos times fracos da Sul-Americana ou alguma rebarba de algum time chato. Pode acontecer do que? Uma Sul-Americana pintar um Corinthians. É limitado o Corinthians? Sim, mas e de volta, Morumbi e Itaquera. É aquela coisa, o São Paulo não sabe como é que é. Então, por mais que o São Paulo hoje possa estar num grau, um nível melhor que o Corinthians, mas é o Corinthians, e é mata-mata, e tem Itaquera. Então, só um exemplo. Então é isso, São Paulino. São Paulino, você pode comemorar sim, fica feliz. Juan, Wellington Rato fizeram os gols da vitória na parte final da partida. A partida foi mais truculenta, né? Falando um pouco do Tigre, o Tigre só se dispôs a picar o jogo, enervar o time do São Paulo, a bater. Time fraco é isso, quando não tem bola, só quer bater. Então, tanto que até contundiu o Pablo Maia, né? Mas o São Paulo cumpriu o seu papel.
Venceu um jogo que tinha que vencer. Então, Libertadores ou Sul-Americana, competição continental, é assim. Obrigações de vencer em casa. Quando o adversário é fraco, se bobear, até na casa do adversário. São Paulo quase fechou 100% dessa primeira fase, não tomou gols, venceu 5 jogos, empatou 1, não perdeu nenhum, né? Então tá de parabéns o São Paulo. Mas não se empolgue, né? O principal adversário ainda estará por vir.